todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre a nossa região, a nossa casa, né? E eu tenho a honra de receber, né, a quem eu tenho a honra de chamar de amigo, que é o seu Gilberto Galafassi e o Reis, que vieram nos atualizar sobre as novidades dos caminhos de Caravaggio, ao qual também eu tenho um carinho muito especial. Aline, eu vou dizer aquilo que eu disse fora do ar para você. Vir aqui fazer um programa é uma oportunidade bastante grande, eu agradeço, né, aos telespectadores da TV Cidade, a equipe toda aqui. Mas ser recebido com o carinho que você nos recebe, com o tempo que você nos dedica, é muito bacana. Então é muito interessante, mas e assim, é uma oportunidade também da gente divulgar coisas nossas daqui, né? Olá, Reis, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A oportunidade ela é importantíssima, né? Agradeço também ao Gilberto por me incluir nesse projeto todo, que é o Caminho de Caravaggio, que é uma coisa nossa também daqui de Farroupilha. Tu sabe, Aline, que a criação dessa associação, ela vem do seguinte: eu tenho feito um trabalho desde 2019, desde que a gente fez o caminho, juntamente com a turma que fez o primeiro a caminhar, eu não larguei mais o caminho. Só que está chegando um ponto que eu não consigo mais dar conta. E não tem como ser sozinho. Então, recapitulando um pouco, você estava na primeira turma que fez os primeiros de Caravaggio. Eu estive junto com o Francis, o Dr. Mário e o Roque, quando nós fizemos o que a gente chamou de caminhada técnica. Nós estávamos lá em janeiro de 19. O caminho depois ele foi lançado em 4 de maio de 19, mas eu ajudei a sinalizar, a fazer uma série de coisas, participei de várias reuniões na formação também do caminho. E quando eles me chamam de idealizador, eu imediatamente não quero essa pecha, não é minha, a idealização foi do governo municipal da época, né, que era o prefeito Clayton, e o secretário era o Francis, vamos dar crédito a quem é. Todos que me falam, eles falam, o idealizador do caminho, qualquer live que eu falo, eu digo, não, eu sou um voluntário que se engajou dentro de um projeto. Como eu vim do caminho de Santiago, eu disse, estou a serviço do caminho, a oportunidade que me foi dada passou na minha frente, essa questão do caminho de Caravaggio que eu não deixei passar. Então a gente trabalhou esses anos todos, né, 4 anos e meio já de caminho, o consórcio também fazendo o seu trabalho ali, com todas as dificuldades de juntar 5 municípios para fazer um ente, né, do caminho, eles estão trabalhando para isso. E muitas pessoas nos sugeriram, muitas pessoas pediram, eu estudei muito, analisei bastante, conversei com os caminhos do Brasil praticamente, principalmente o Caminho da Fé, a Camila Bassi, que é a diretora do caminho, lá tem diretor de marketing, lá tem um caminho que tem 20 anos, né? E outros caminhos, e a gente entendeu que era importante fazer sim uma associação. Então, nós juntamos um grupo de pessoas para formalizar, né? E a gente fez o seguinte: desse grupo de pessoas nós colocamos 3 pessoas na diretoria, né? Presidente, vice-presidente e diretor financeiro, e sendo que os três da diretoria têm caminho de Santiago francês e tem caminho de Caravaggio. Então, somados, nós temos já 5 caminhos de Caravaggio, 5 caminhos de Santiago, nós temos 4, né? São 7, e mais 3 são 10 caminhos de Caravaggio somados. Aqui tem o Caminho da Fé, então... Muitos quilômetros também, muitos quilômetros. Gente que conhece o que a gente está discutindo. Quando a gente fala alguma coisa de caminho, e também as outras pessoas que participam com a gente, algumas são peregrinos, e outros vão se tornar peregrinos, né? Porque a minha filha, por exemplo, ainda não participou, mas tá. A gente juntou esse grupo, fundou a associação, fez toda a formalização e abriu agora um espaço para as pessoas. Nós temos um grupo de fundadores e temos o grupo então de apoiadores. Não temos sócios, nós temos apoiadores e voluntários. Então, eu quero ser apoiadora do Caminho de Caravaggio. Você vai lá no nosso site, no www.caminhosdecaravaggio.org, porque a gente antes lançou o site do caminhodecaravaggio.org, porque a gente não tinha ainda associação. Se eu largo lá antes, a gente tinha toda uma... Eu não podia falar em associação sem ter ela formalizada. Tem toda uma coisa que tem que respeitar. Os passos que isso chama governança, tem passos que a gente tem que respeitar. Então a gente respeitou isso e fez, mas o site já vem vindo lá. Uma construção também. É uma construção. Já são, até ontem eram 716 no Insta, mas, assim, construído assim, só de pessoal de boca a boca, né? Argentino. E aí tu engaja pessoas que faz sentido engajar.
todo o pessoal que caminha, a gente acaba engajando. Então a gente lançou a associação, e a associação tomou uma dimensão um pouco diferente. Agora a gente precisa também rever essas mídias, acertar uns detalhes ali, e fazer o quê? E buscar as ações a que se propõe a associação. Porque o próprio caminho, quando você falou da construção do site, da construção da associação, o próprio caminho é uma construção, né? Eu fiz o caminho, depois eu fiz de novo, e às vezes eu passo em alguns trechos do caminho, de carro, enfim, e vão surgindo novos empreendimentos, e aqueles empreendimentos que já existiam, eles vão se modificando. Então, ele nunca vai ser enfim, um caminho, uma associação, um site, uma rede social estanque, porque ela se modifica. E né, o Reis fez 4 vezes o caminho. Cada caminho é diferente, né? Porque Sempre. são climas diferentes, são condições de vida que a gente está em momentos. Se chove é uma situação, se não chove é outra. Se a tem gente muito está sol. bem, como a gente está, né? Agora em outubro tem a quinta vez. Fazer a quinta vez agora em outubro. O Gilberto já me olhou. Vem um amigo que vem de São Paulo. Eu conheci ele por Zé, né? O Zé eu conheci ele em Caminho da Fé. Encontrei ele em Santiago agora. E ele vem para fazer o Caminho de Caravaggio de São Paulo de Sorocaba. Ele vem dia 4, a gente começa em Canela. O caminho tem sido caminhado por gente do Brasil inteiro, é impressionante, e muita gente de São Paulo. São Paulo tem esse potencial, e ele é um caminho relativamente barato, num lugar maravilhoso, que a nossa região aqui não perde absolutamente em nada, né? Você fez Caminho da Fé, é bem mais inóspito, né? Sim. Porque você caminhar em Canavial e Terra Vermelha é diferente do que caminhar aqui, né? É bem diferente, né? Eu quero fazer, inclusive. O Caminho da Fé, para contextualizar quem está nos assistindo, é um caminho que ele começa, enfim, tem várias vertentes, né? Mas Água da Prata é o principal. O principal, né? Que é Minas, né? É São Paulo. É São Paulo, já é São Paulo. É na divisa, praticamente na divisa, né? Você começou em Água da Prata, não? Sim, caminha um trecho em São Paulo, pega uma pontinha do sul de Minas, passa ali em Andradas, que é sul de Minas, depois de São Paulo de novo. E ele termina em Aparecida, né? Termina em Aparecida. É um caminho muito antigo. Mas, e o pessoal de lá, então, tá vindo para fazer. Tá vindo para fazer. Olha só, recebemos a notícia esses dias, que é um caminho bem estruturado, que a Catedral, lá de Aparecida, suspendeu a emissão de certificado de conclusão de caminho. Aí as pessoas falam, o que houve, o que não houve? O caminho é percorrido 60% a 70% por bike, e chega um grupo de 50, 60, 70 e não dão conta. Então agora a associação lá teve que assumir de volta. Você não emite mais, sai mais com o certificado embaixo do braço. Você ia na Catedral, caminhava ali do lado ali, ia lá numa salinha, pegava o seu certificado, né? Sim. E isso aqui nunca vai acontecer. Então, porque provavelmente lá na frente quem vai fazer esse trabalho, vai prestar esse trabalho, vai ser a associação. E não faz sentido muito o consórcio se preocupando com isso, porque você não tem sempre as mesmas pessoas, lá muda bastante, e aqui a gente vai ter trabalho numa perenidade. E a gente tem uma novidade, já tem atividades acontecendo, né? A gente vai instalar, nós vamos instalar agora, nos próximos dias, é uma questão só de se organizar e o tempo ajudar. A gente vai instalar um container com ponto de apoio para os peregrinos ali na Busa. Quando vem lá de Caxias ou vem de Canela, então, para peregrinos, tanto desses que vêm de Caxias de fim de semana ou na festa, os romeiros, né? Agora, essa linguagem de romeiros aqui acabou. Agora a gente fala peregrino, é muito... Tem a missa do peregrino, que é às 3 da tarde no santuário. Então, eu noto que a linguagem também do santuário mudou nessa questão. É muito bacana, porque a gente chama romeiros quem vai a Roma, peregrinos são os que vão a Santiago. Como o Caravaggio está ligado com Santiago, está correto chamar disso, né? E os palmeiras é quem ia a Jerusalém. Olha, cultura aqui, eu né? estudo um pouco de templários, então aí a gente acaba também conhecendo isso. Chamar a minha cruz templária aqui. Então, ali a gente vai fazer um ponto de apoio com banheiro autônomo. Isso já é um trabalho da associação. Já é um trabalho da associação. Autônomo, ou seja, você chega lá, você vai se logar na internet, você abre a porta, vai ser com um código, aliás, fechadura doada por uma empresa de Farroupilha, né? Muito bacana. Vai entrar, mas
servir, vai sair e vai deixar. E a gente vai fazer uma recomendação que as pessoas, como tem rastreabilidade, né? Se tu diz para as pessoas, eu sei que foi você, ninguém faz sacanagem. Sim. Então, por quê? Porque é muito comum, eu vi um exemplo na Romaria aí, acontecer do pessoal simplesmente, quando chega num banheiro, mesmo que seja numa casa, de destruir. Né? Isso aconteceu no restaurante na Romaria, assim, inaceitável. Mas a gente vai controlar. E internet, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Porque não dá para deixar a noite inteira, senão pode criar um ambiente diferente. Daí uma lan house. Aí vira uma lan house, não pode ser. E não pode também ser esses pub que está virando aí a cidade, que a gente vê as reclamações que as pessoas têm. Então tem que ser num horário que faz sentido, das 8 da manhã às 6 da tarde. Claro que vai ter câmeras, vai ter a brigada, vai ter pessoal de vigilância, vai ter alarme. É totalmente novo. É novo, e eu te digo que não é novo, é novo no Brasil. Eu não conheço, eu viajo razoável, você viaja muito mais, mas lugares autônomos assim eu não conheço. É uma coragem da gente pensar um pouco fora da casa. Porque assim, a questão da internet, né, enfim, né, estou aqui com os peritos, né, no caminho, mas ela é uma dificuldade, né? Porque assim, não é para olhar a rede social, não, é uma questão muitas vezes até de sobrevivência ou de otimizar o tempo. Um exemplo, né, nós fizemos o caminho no sentido Farroupilha Canela e nós precisávamos chegar na família Pese, que está quase 50 quilômetros daqui. E chegou num determinado momento, nós tínhamos que avisar a Daiane para nos buscar, e estava anoitecendo e a gente... E não pega internet, não tem... A diferença na Espanha, vocês também têm experiência, você compra um chipzinho lá, por 15 euros, em qualquer lugar que você tiver, você tem 4G, né? Eu não tenho 5G ainda, mas 4G funcionando. A gente não tem isso aqui, então essa é a nossa preocupação, de lá ter um sinal de internet para que as pessoas possam se comunicar. Aquele pessoal que vem de Caxias, às vezes chega ali... Pô, tô cansado, eu não consigo mais ir, vem me buscar, eu não vou chegar, aconteceu alguma coisa. Ou eu tô chegando, já falta uma hora, meia hora e vem... Por quê? Porque não tem ônibus em Caravaggio, né? Então quem vem durante a semana, eu ali tenho propriedade, é muita gente que passa no fim de semana. Nós vamos agora fazer uma marcação, a gente vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas. Então, ali vai ter um ponto de apoio, um lugar, um banco autônomo, tá aberto para todo mundo, água... geladinha, vamos tentar fazer um trabalho. E nos fins de semana, eventualmente, nós vamos estar lá também para atender as pessoas, ou como você falou, os grupos de pessoas que a gente sabe está chegando um grupo. Eu já tenho um pouco de uma marcação que eu sei quando tem gente chegando. Tem um lugar que me avisa sempre, e é um lugar muito bacana, Parada dos Caminhantes sempre me avisa. O Colombo, lá da pousada do Colombo, também sempre avisa, mas aí a gente tem um grupo para isso, já é um outro tipo de aviso. E a gente pretende, então, atender essas pessoas e vai ficar disponível também para a comunidade. Por exemplo, quando a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros faz uma operação na Romaria, eles têm que ficar embaixo de uma barraquinha 3x2, 3x3, na chuva, no frio. Então ali vai ter um lugar, vai ter cafeteira, vai ser uma coisa simples. Não é só para sentar e tomar um ar, é uma coisa mais... É aberto para... ações da comunidade. Vamos dizer que tem algum evento, a própria ultramaratona, algum outro evento, e alguém precise daquilo. A gente não tem nenhum problema de ceder, porque a parte que a gente vai deixar aberta é uma parte que não tem... E outra coisa, vai ter câmera, vai ter controle. Se eu entreguei funcionando, hoje em dia a gente não vai mais nem no hotel, a gente vai num... Ou até muitos hotéis não tem nem... Não tem mais ninguém. Nem recepção, tem um código. Eu estive em hostels agora, na Europa, impressionante, você se auto-atende. E flat, eu tive 2 vezes em São Paulo, ficamos 10 dias em agosto, e agora é tudo, você tem que se virar, tudo no código. Então a gente vai fazer isso aqui, né? É o caminho, não no sentido caminho mas é o rumo que as coisas estão tomando. Não, porque do autônomo. Mão de obra inviabiliza qualquer coisa. Mão de obra, botar gente... até pelo fluxo de pessoas, porque assim, tem dias que no caminho eu tenho acompanhado, mas assim, não tenho acompanhado os números. Tem dias que chegam muitas pessoas, tem dias que não chega ninguém. Então como vai viabilizar deixar alguém lá? Não tem. Num dia todo? Nós temos até uma situação lá em Caravaggio, com a Adriana fica lá, né, pela prefeitura,
E ela fica numa ociosidade tremenda. Por quê? Porque não tem gente todo dia. Agora, se você não está lá quando chega, é muito. Eu fazia isso sozinho, eu fiz isso há algum tempo também sozinho. Eu não consigo mais fazer. Porque essa chegada ela é muito importante, né? É muito importante. E a chegada nossa aqui é emblemática, né? Que ela tem todo um... Tanto que a chegada lá em Canela, ela não tem assim não que ela não seja importante, não tem graça. Mas ela, assim, chegar aqui em Caravaggio, alguém te receber, tu tocar o sino, todo esse ritual que é feito aqui... A chegada do Caminho da Fé, quando a gente estava subindo, em 2020, do ano passado, metade da rampa começou a tocar o sino. Eu estava gravando. Eu tive que parar de gravar, porque eu parei de falar e comecei a chorar. Emocionante. Falei pro né? Zé, tava com ela, digo, cara, isso só pode ser um sinal, porque não é possível. A gente não combinou chegar naquela hora. Sim. A gente foi chegando. Mas é comum quando a gente está caminhando no caminho de São Tiago, tu chegar perto de um pueblozinho e tocar aquele sino, parece que tem alguém... As coisas acontecem. Mas assim, então isso é uma realidade, nos próximos dias a gente vai ter isso, uma questão só da gente viabilizar tecnicamente. Outra coisa que já está funcionando, assinado já convênio, a Veritar Diagnósticos, através do Felipe Hertz, um querido também, né? Falou, eu quero ajudar. E eu disse, o que você quer fazer? Eu quero oferecer um serviço de imagem para peregrinos. Então, território de Farroupilha, já convênio já assinado pela associação. Território de Farroupilha, o peregrino está caminhando, torceu o pé, aconteceu qualquer acidente, qualquer coisa, ele vai ter na mão o passaporte dele, vai dar entrada no Hospital São Carlos ou no pé da Unimed. O primeiro exame diagnóstico de imagem é por conta da Veritar. Olha só. Não tem isso no Brasil. E eu também não conheço lá na Europa, não conheço. Então, assim, é uma coisa inédita. Mas vocês estão inventando... Não, nós estamos falando de coisas simples. Só que a gente... E essa ideia, eu quero deixar claro, foi dele, não foi minha. Então, às vezes, quando a gente está aberto, as coisas vêm pra gente. Se a gente se fecha, as coisas não vêm pra gente. E olha só, você resolveu, claro, não em todo o trajeto do caminho, né? Porque o caminho tem 200 quilômetros. Mas olha só a situação que eu passei quando eu estava fazendo o primeiro caminho, na descida saindo lá de Nova Petrópolis, tem uma descida bem forte ali, minha cunhada torceu o joelho. E nós não tínhamos internet para chamar alguém e inviabilizou o caminho dela. Meu sobrinho, né, o filho dela, foi buscá-la ali na Tenda das Águias e trouxe para Farroupilha. Né? Ela foi para o plantão, enfim, né? Então, já teria utilizado 2 serviços. Internet. E outra coisa importante também, que a gente em contato com uma ideia que surgiu lá em Nova Petrópolis, do Clóvis, da Paulina do Clóvis, porque se tem uma coisa que eu perdi, é assim, eu não tenho mais problema de fui eu não tenho mais problema. Eu gosto, por exemplo, do livro do Clóvis Tramontina, porque é um livro do nós, eu disse isso para ele já 2 vezes. Nós, sabe? Eu tenho que mudar esse mindset, essa mudança de cabeça para... Então, o Clóvis lá, o Clóvis do Plátano, disse, que é coincidência, né? Falou o seguinte, os bombeiros aqui, se precisar, eles atendem direto. Aí, o que a gente fez? Eu fui conversar com o Rodrigo, um comandante jovem, um comandante aberto. Eu disse, Rodrigo, eu gostaria de saber se vocês podem dar um número que não seja um 93, seja um número de telefone tal. Então, nas plaquinhas, no caminho aqui de Farroupilha, já tem o telefone lá, 3261-1200, direto. Que é bom até a gente divulgar aqui. 3261-1200, né? Ele é egresso do Corpo de Bombeiros. Trabalhou, inclusive, aqui em Farroupilha. Então, o que acontece? Se chamar, a gente agora vai fazer uma reunião com o SAMU, com todo mundo, porque, para dizer para a pessoa, fica tranquilo. Você vai para o plantão do hospital, ou vai lá, o primeiro exame que você fizer, não tem plano, não tem problema. O primeiro exame que for fazer para diagnosticar o que você tem, você vai ganhar de uma empresa que forneceu. É uma diferença. Sim, é uma diferença. É uma diferença. E claro, teria sido usado pela gente. Teria sido usado. Então agora o que a gente precisa fazer? Precisa estender nos outros municípios. Né? Precisa estender Caxias, que é um pouco mais complexo, mas dá para fazer. Não tem porquê de não fazer. Nova Petrópolis, que é uma cidade pequena, dá para fazer. Canela e Gramado também dá para fazer. Então, assim, a solução está aí. Ela é inédita,
ela é bacana e a gente vai fazer. Tem 2 pontos de apoio também que a gente ajudou muito, enquanto ainda não tinha a associação formada, ajudou muito, que foi um ponto de apoio que vai ser lá embaixo no Forqueta Baixa, quando a gente entra no município de Vale Real, que é um pedaço de Vale Real, ali tem Capela São Pedro, ali tem uma paróquia ali. Eles tinham uma grana, eles tinham juntado uma grana para ajudar uma menina que veio a falecer e não sabiam o que fazer com o dinheiro. Juntaram com o dinheiro do município e construíram um ponto de apoio. Está para ser lançado. Lá eles fizeram de alvenaria, é hora concurso. Eu não conheço também nenhum assim. Não sei se você conhece lá não tem. Eles vão fazer com banheiro de acessibilidade, com internet. Aí também o paradigma, mas no fim de semana, aquele pessoal de Caxias que vem aqui no Rio. Gente... Não dá para pensar nisso. Não dá para pensar... Se tu pensar que é impossível de fazer, tu não faz absolutamente nada, porque quase tudo tem mais pontos negativos, né, Reis, do que positivos. Não dá para encontrar um problema para cada solução, né? Não tem, né? E agora também, a gente já foi conversar com a secretária com a Luciana Zanfeliz, muito bem recebidos, para fazer o seguinte: ano que vem a gente vai nas escolas de Farroupilha, em todas as escolas municipais, eles vão definir quais as séries, vão definir quando, o calendário, a definição é da secretaria, a gente só foi oferecer. São projetos para ir lá explicar o que é o caminho de Caravaggio e deixar as setas, né, amarela e azul, nas escolas, começar a passar a informação para quem vai, os seus futuros peregrinos, para as futuras pessoas que vão fazer o caminho. Então, são poucas coisas, né, que a gente está fazendo, mas são grandes coisas. Se a gente olhar, não é tão simples assim. E Reis, né, 4 vezes, né, fizeste o caminho de Caravaggio, né? Como você ficou sabendo do caminho? Quando que foi o primeiro? Alguma experiência marcante no caminho? Fale um pouco sobre sua experiência de peregrino. A primeira visão que eu tive foi Santiago de Compostela, né? Muitos anos atrás, né? Se é aquela vontade que você tem. Eu vou fazer o caminho. Mas, peraí, eu estou preparado? Não sei se eu estou. Então, tudo com o Gilberto falou, com trabalho, sempre difícil, né? Sim. E da forma como a gente caminha, tu tem que disponibilizar no mínimo 30, 35 dias. E nós estamos falando com a peregrina que já fez, né? 2 vezes, ela conhece. Então, você sabe. Mas todo um projeto, né? Então, quando eu me aposentei da Corporação dos Bombeiros, né? Eu digo, bom, agora vai. Agora eu vou fazer. Comecei a me preparar, e veio o problema do Covid, veio uma série de problemas. O meu pai acabou falecendo, eu sempre adiando, né? Eu, quer saber, 2023 vai ser o ano e eu vou fazer. Mas eu já tinha feito o caminho de Caravaggio 4 vezes, já tinha feito o caminho da fé. O caminho de Caravaggio dá para dizer que eu fiz 4 vezes e meia, porque eu fui até a família Pesce de Farroupilha, fiz 57 km num dia. Cheguei lá, não tinha mais condição de caminhada. Mas é assim, ó, todo o caminho que você faz é uma experiência nova. As pessoas me perguntam assim, como é que fica quando você sai, a ansiedade para chegar? Não pode ter isso. Você tem que ter a preocupação da próxima subida ou a próxima descida. Você vai pensar, eu vou sair às 7 horas da manhã, vou chegar às 4 da tarde, vou estar cansado. Não pode pensar assim. Você pensa, você faz um dia, não faz mais. Você já não pensa mais em quilometragem, a gente pensa em horas, a gente vai ficar na rua mais ou menos. Você pensa numa subida, numa descida, no próximo trecho, e é o que tem que ser feito. Você tem que viver aquele momento do caminho. Sabe que eu gosto de fazer uma analogia de um caminho, de uma peregrinação, a maternidade, né? A paternidade. Não sei se você tem filhos. Tem filhos? Tem. Então, assim, se você falar a parte teórica de ter um filho, você não vai ter. Porque assim, tem um custo financeiro, tem todo um trabalho físico, emocional, uma dedicação. Então, se você falar sobre ter filhos é isso, a pessoa não vai ter. Não vai nunca. E enfim, não tem
coisa melhor no mundo do que ter filhos, né? É uma satisfação, é um amor, é um mundo que você entra, que te prende pro resto da vida. E que te fascina. E o caminho para mim é muito parecido, assim. Se você falar, não, a gente vai fazer vai caminhar tantas horas por dia, vai chegar, vai dormir muitas vezes em um albergue, numa situação de não muito conforto, vai comer a hora que dá, o que dá, às vezes não vai ter água, que tem, né? Você não vai fazer. Mas aí o caminho te fascina, assim como a maternidade, assim como a paternidade. Então, eu gosto muito quando as pessoas me perguntam, principalmente quem tem filhos, eu faço essa analogia, né? Não, você precisa sentir, você não consegue explicar, não, né? Não tem como. E a maternidade é a paternidade, porque quem tem cumplicidade com o filho, sim, vive, só não tem na parte técnica lá, mas o restante é igual. É igual. Quer dizer, você está lá no primeiro dia, né? Você só não gera, mas você participa de tudo, né? Mas olha só, quando eu fiz o último caminho agora, que eu vim aqui contar, né? Eu fiz o caminho lá de Lourdes até Puente la Reina, tive um problema, tive que suspender, que virei turisgrino depois, né? Aí fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado como confrade, todas umas coisas. Foi muito bacana poder viver aquilo que eu vivi, mesmo não fazendo caminho. Mas teve um dia, chegando em Sangüesa, que é uma cidade da Espanha, uma entrada na cidade, tu não chegava nunca, sabe? Era 20, estava com calor de 35 graus, né? Aquela época que nós estávamos lá. Nós estávamos juntos, mais ou menos. Eu saí 18 de abril e voltei, caminhei até 5, 6 de maio, que foi o dia que eles começaram em São João. E ele e o Reis, que é nosso financeiro, ele e o Reuci, ele começou um dia... Ele começou dia 7 e eu comecei dia 5. Depois um passou por cima do outro, depois se encontraram em Santiago, né? Sim. Mas olha só, eles estavam em cidade, um estava numa cidade e ficou 2 dias na cidade, e outro passou por ele e foi embora. Mas sabiam que... Sim, a gente estava sempre conversando. Nós tínhamos até um grupo aqui nosso para acompanhar. Eu estava num caminho, eles estavam no outro, cada um com o seu caminho. E um dia, chegando em Sangüesa, não chegava nunca na cidade... O desespero, um calor, esses 13 dias que eu caminhei lá, de mochila nas costas todo dia, não tinha como, e não tinha água, e não tinha um lugar para pedir água, e eu estava começando a ficar no desespero. Meu amigo com o camelbag, o camelbag é um negócio que o cara está aqui, ele chupa água lá, não dá para tomar água do cara, é um negócio... E eu fiquei quieto. Nós chegamos num lugar que era um depósito de bebida, e eu disse, só um pouquinho, Jorge, estava eu e o Jorge caminhando, eu entrei lá, eu disse, eu tinha uma garrafa, né? Eu disse, olha, por favor, você pode me conseguir um pouco de água? Daí ele disse, mas nós aqui não vendemos a granel, nós só vendemos fechado, né, tal. Eu disse, não, você tem uma torneira, eu vou lá na torneira tomar água, né? Daí ele disse, só um pouquinho, ele foi lá abrir um freezer do tamanho enorme, de uns 2 metros de comprimento, assim, e tinha só uma garrafa de água dentro, de 1,5 litro de água, e ele disse assim, eu tinha colocado para mim, mas pode pegar. Até o Jorge tomou quase... Assim, ó, é uma coisa que acontece... Não tenho água para dar, sabe? Não tem, de cara assim, mais um peregrino enchendo o saco aqui, né? Mas daqui a pouco eu acho que ele sentiu realmente. Eu tomei assim o primeiro, eu acho que eu tomei 1 litro, meio litro de cara assim, para poder chegar na interminável Sangüesa, né? E Sangüesa é um lugar maravilhoso, que lá São Francisco foi o primeiro lugar fora de Assis que ele fez uma igreja, deixou o irmão dele lá tomando conta. Então, assim, experiência única. E como é que tu vai ter uma experiência dessas? Tu não vai comprar um pacote que vai te dar essa experiência, porque não tem como criar ela, a não ser que a gente faça ela num filme. Sim. E ela é ainda vou provocar a sede até ela não aguentar mais. Para tu viver ela não tem como. Tu te lembra? E o cara, ele viu realmente que ele fez uma atitude. Eu disse, olha, muitas graças, né? Ele disse, não é problema. Eu entendo, né? Então tem umas coisas que acontecem que é bacana. E aqui também acontece isso. Muito, né? E aí o seguinte, Aline, nós colocamos as placas de água potável. Aí não pode escrever água potável aqui no Brasil. Não pode porque para colocar água potável eu tenho que dizer que tem a inspeção federal, número tal. Então a gente agora vai trocar, né? Por orientação, a gente vai trocar para água. Tem todo um bastidor que água inscrito associação.
Eu duvido que alguém vai se contaminar, porque eu tenho 62 anos, eu não vi pouca gente que se contaminou com água, né? Agora, se eu não colocar que é água ali, potável, e o cara for tomar água daqueles tanques que tem na beira das propriedades que usam veneno, aí sim é perigoso. Então, mas vamos respeitar as normas que nós temos na burocracia. Concordando ou não, vamos respeitar, né? Não, eu tenho que concordar e tenho que respeitar, mas eu vou fazer a ação de trocar já. Mandamos fazer as placas para trocar. Não dessas experiências do caminho, né? Eu estava lembrando agora, cidade como León, Gilberto conhece León, cidade que tem... O melhor churros com chocolate que eu já comi na minha 500, vida. 600 mil habitantes, cidade grande. Eu estava caminhando há 20 dias, eu não estava legal aquele dia, eu estava muito cansado, eu parei num albergue fora da cidade. E tem um albergue na cidade maravilhoso. Eu dei uma olhada em volta, não tinha um lugar para mim jantar. Não tinha, eu tinha que ir para o centro da cidade. Fiz ali uma consulta rápida, eu ia gastar em torno de 70, 80 euros para ir para a cidade, voltar e dei uma olhada para minha mochila. Eu tinha 2 pedacinhos de pão e uma bolachinha. E no albergue tinha uma máquina de café. Deus está me mandando isso. Foi a minha janta. Eu dormi satisfeito, eu dormi feliz, fiz a minha oração e eu estava realizado naquele momento ali. Aquilo para mim foi fantástico, a experiência que eu tive. E eu sempre falo em casa, o desperdício muitas vezes ele te leva a cometer algo que não é necessário. Eu poderia ter ido para a cidade, jantado, voltado, mas e o que ia me resolver? Sim. Eu ia voltar simplesmente satisfeito, de barriga cheia. Não era o objetivo para mim do caminho. É uma aula diária, né? De desprendimento, de tudo, né? E aquilo me marcou muito, que eu me alimentei, eu comia aqueles 2 pedaços de pão e aquela bola, e não estava com fome. E o que a associação, lá no nosso preâmbulo, né, abrir lá no site caminhodecaravaggio.org, a gente coloca lá que a gente quer preservar o espírito peregrino, acima de tudo. Né? Muito importante. A ética do voluntariado, né, que o voluntário, as pessoas acham que ser voluntário é uma coisa, e trabalhar de graça. Não, ser voluntário não é trabalhar de graça. Ser voluntário é fazer alguma coisa que tem que ter responsabilidade, tem que respeitar a regra, tem uma série de coisas, você não tem ninguém e todo mundo de olho, porque se você cometer alguma coisa, você estraga a reputação de um trabalho que está sendo feito, um caminho. Então, é muito sério isso, né? E eu fico triste quando eu vejo esse bando de ONG aí, né? De organizações não governamentais fazendo essas barbáries que estão aí, né? Que acaba manchando o trabalho de quem trabalha sério, né? Usando errado, né? A ONG. A gente viu agora com a Amazônia, a confusão que é aquilo ali, dinheiro que tem ali. E aqui a gente então não está chamando de associação, sim, mas não temos sócios, nós temos voluntários e apoiadores. Nós temos uma anuidade ínfima de R$50, é a metade do preço, é um preço de um lanche, né? Hoje, anual, é R$4 por mês. Então, para quem quiser, claro que se alguém quiser ajudar com mais, tem muita gente que acaba ajudando um pouquinho mais, mas é interessante e a gente nós temos que fazer um número, né? Porque é importante, a gente já está com 50 e poucas pessoas, sem fazer muita força. Nem te mandei o link ainda. Eu ia dizer que eu tenho. Eu vou te mandar, tem que mandar para. E eu peço para que tu mande para o pessoal. E vocês também, eu vou quem disponibilizar puder, no Instagram também. E aí, entre no site, né? O site lá tem todo. É só apertar no Seja Apoiador, já vai dar o formulário de preencher. Existe uma norma de ter, quando você tem associados, porque o que vai acontecer? Em julho do ano que vem, quando a gente tem a primeira assembleia, a gente vai chamar as pessoas. Não vai ter que vir a Farroupilha, quem é de Manaus, para participar. Vai ser virtual. Hoje a gente já colocou isso no próprio estatuto, e toda uma legislação mudou muito com relação a isso. Não tem mais necessidade de ser presencial, né? Sim. E a gente vai fazer então a próxima assembleia, prestar contas e chamar os sócios, porque esse é o nosso papel, né? A gente não é mais eu, não é mais você, é nós. Bom, Gilberto, né? Como sempre a gente
poderia se estender muito mais, né? Não, você que dá o Mas agradeço a presença de vocês. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, né, que vem desenvolvendo há muitos anos e também agora na associação. E convido a todos, né, para seguir ali o que o Sr. Gilberto orientou e se associar, né? Contribuir também. E a gente demorou para fazer uma coisa madura e que fizesse sentido. A gente não pode se lançar num projeto simplesmente por fazer e depois abandonar. Então a gente pensou bem antes de fazer, mas eu tenho certeza que com a ajuda de todos daqueles que podem nos ajudar, vai dar certo. Muito obrigado novamente pelo teu carinho. Né? Tá aqui sendo entrevistado por uma peregrina do Caminho de Caravaggio. É emocionante, viu? É verdade. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Reis. E obrigada a todos.